E, portanto, peço-vos muita desculpa do atraso com que iniciamos esta nossa conferência de imprensa. Esta conferência, na sequência daquela que foi já realizada a semana passada, tem como propósito apresentar à comunidade, aos cidadãos e, portanto, sujeitar-nos também aqui à apreciação dos órgãos de comunicação social, na sua missão de informar, mas também neste período concreto da lei de emergência, no auxílio da divulgação destas informações, um conjunto de pontos que me parecem ser absolutamente relevantes para a nossa comunidade. O primeiro, sob o ponto de vista da situação epidemiológica do dia, e temos aqui o Dr. Ruivo, que nos pode dar aqui alguns contributos para a situação e a forma com que ela evoluiu ao longo de toda esta semana e nestes últimos dias. Depois, trocar também convosco informações sobre o formato e o funcionamento, o nível de procura da área dedicada à Covid, que está a funcionar lá em baixo, junto no pavilhão das atividades económicas, junto à zona desportiva. Depois temos aqui também alguma informação sobre o centro de recolha de análise na Expo Center, e, portanto, perceber-se como é que esse movimento tem sido gerado, como é que as pessoas lá estão a ir, quanto tempo é que demoram, qual é a capacidade de resposta que existe, uma informação sobre a prontidão dos serviços de segurança, PSP, GNR e bombeiros, porque isso tem sido relevante para mantermos o período, nomeadamente a partir das 0 horas de amanhã, onde se incidirão particulares medidas restritivas durante o período pascal. Depois também reportar-vos e informar como é que têm sido as aquisições, a distribuição e o nível de correspondência às expectativas das IPSS, mas também das forças de segurança relativamente aos equipamentos de proteção individual, como sabem, uma matéria crítica que tem suscitado também alguma discussão nos mais diversos níveis, no país e nos territórios. Depois, a apresentação, e aqui é uma matéria nova, do plano de retaguarda de apoio aos nossos lares, que essencialmente reside nas conclusões que todos tiramos da dificuldade de acolhimento que foi manifesta por parte das instituições de solidariedade social e da própria segurança social relativamente aos idosos, neste caso concreto da Comieira, que tiveram que ser acolhidos em instalações municipais. E, por fim, também uma nota sobre a equipa de apoio médico que no âmbito do ACES foi constituída precisamente para constituir uma solução alternativa, muito obrigado, Ana, uma solução alternativa à dificuldade manifesta de se assegurarem cuidados de saúde primários em alguns estabelecimentos de algumas IPSS que estavam a agravar de forma que não reclamava intervenção hospitalar numa primeira linha as condições dos idosos que estão nos lares e, portanto, se revelou de absoluta necessidade, e, portanto, isso foi um assunto aqui discutido na Comissão Municipal de Proteção Civil da passada quinta-feira, onde esteve também o Dr. José Luís Ruivo, e que justificou logo na sexta uma reunião que congregou os principais responsáveis, mas chegaremos também a este ponto e, portanto, depois falarei com mais detalhe. Portanto, inicialmente trazia-vos estas propostas, sem prejuízo, depois temos aqui um período de perguntas e respostas, naturalmente à vossa disposição. Eu talvez aproveitasse a circunstância, agradecendo muito esta disponibilidade ao Dr. Ruivo para poder também partilhar connosco o conjunto de informações que existem. Peço-lhe novamente desculpa por o tempo que esteve à espera, até porque esteve aqui logo de manhã, porque pois aqui foi meu. Logo às 9 e pouco da manhã, estivemos já aqui juntos, e, portanto, Dr. Ruivo, faz favor, dê-nos a sua então informação. Ora bem, então, bom dia a todos. Como tem sido divulgado diariamente pela nossa Unidade de Saúde Pública, os dados que temos a reportar neste momento em relação ao Concelho de Pombal são 52 casos conhecidos, são 6 óbitos, temos de 5 doentes com link epidemiológico à hemodiálise. Dos casos positivos hemodializados, infelizmente, só temos uma pessoa viva. Os outros faleceram. Estamos neste momento a avaliar, começámos a avaliar há 2 dias os primeiros casos que foram positivos para podermos saber quantos destes se encontram curados. Estes doentes têm que ter
portanto, vão ser feitos testes para, portanto, como eu disse, avaliar o estado de cura, qual é a porcentagem que temos neste momento. Estes estudantes precisam de ter 2 testes negativos feitos com intervalo mínimo de 48 horas. De maneira que temos aqui, comecei a ter, talvez, temos que articular isto, porque há alguma dificuldade no agendamento dos testes. Portanto, temos que fazer estes testes, devem ser feitos com 48 horas entre o 12º e o 14º dia da positividade. Portanto, se os testes, eu já não tenho tido grande dificuldade, mas se eles forem marcados, eles estão a ser marcados agora com cerca de uma semana de intervalo, cria-nos aqui uma dificuldade acrescida na avaliação destes casos para os podermos dar como curados. É uma dificuldade que, portanto, surgiu agora que fui confrontado com isso. Todos os casos, de modo geral, têm um link epidemiológico à situação da diálise, não diria pombal diálise, mas ao CHUC, de onde terão vindo, portanto, esses doentes. Temos depois 2 casos de contactos detectados de contacto familiar, portanto, entre familiares e com ligação ao estrangeiro, 3 casos, se a memória não me traiçoa. Portanto, não temos, felizmente, não temos, portanto, casos que haja ligação, não tem relevo, os casos interpessoais, ou seja, na comunidade, ou seja, as pessoas têm mantido o isolamento e o confinamento. Criou-nos alguma dificuldade, os doentes, as pessoas que vêm do exterior. Constatamos que realmente o apoio que as forças policiais têm dado na identificação desses casos é uma preciosa ajuda em que essas pessoas ficam em quarentena quando regressam, e isso é uma coisa muito boa. Gostava de chamar a atenção que o isolamento, a quarentena, tanto é para as pessoas não saírem de casa, como não permitirem que outras pessoas entrem em casa. Porque há muita gente que tem a noção que, não saindo de casa, poderão outras pessoas, e temos verificado que outras pessoas possam entrar em casa, ainda que sejam familiares, pais, filhos, netos. Portanto, é muito importante que as pessoas em isolamento não permitam contacto com qualquer pessoa que venha do exterior. De maneira que eu penso que estamos a entrar numa fase crítica. Tivemos aqui, a maior parte dos casos tem uma ligação ao lar da Comieira. É uma situação que é preocupante. Esta semana é fulcral. Nós ultrapassámos esta semana, as estudantes ficam com 14 dias de isolamento, de quarentena, de doença, e pronto, cria-nos algum ânimo. Temos conhecimento que há um caso internado que merece alguns cuidados até pela sua idade, e portanto não tenho, enfim, mais nada de relevante que se possa, penso que dizer. Muito bem, Sr. Doutor. Não sei se preferem fazer já algumas questões do Dr. Rui, então, se façam um favor, talvez seja mais prático também. O doutor falou em 6 óbitos, são 8, não é? Mas depois disse 5 doentes de diálise, quer dizer que dos 8, 5 faziam diálise. Sim. É isso. Portanto, dos doentes que fazem diálise, temos um vivo, felizmente. Ok. Já agora, também posso lhe perguntar, que se calhar será mais para si, há alguma explicação para a taxa de mortalidade no Concelho de Pombal ser tão elevada comparado com os outros concelhos aqui à volta? Por exemplo, no Distrito de Leiria somos o único que tem já 8 mortes, quando os outros têm uma, não têm nenhuma. Como eu disse, nós temos, portanto, a hemodiálise, os doentes hemodializados são um fator de risco, só em si já é uma mobilidade muito, muito pesada para qualquer pessoa associada à idade.
que são pessoas, na sua natureza, que são debilitados. Portanto, os casos que temos têm ligação, essencialmente, com a insuficiência renal crónica dessas pessoas. Tivemos agora o óbito recente de uma pessoa das Meirinhas, de um contacto, portanto, exterior, também uma pessoa já com algumas patologias conhecidas. Mais alguma questão? Manuela, faz favor. Dr. Ruivo, em relação ao lar de Almagreira, já foram feitos testes aos utentes? Sei que acho que há uma funcionária que estaria infectada. Pode-nos adiantar alguma coisa sobre isso? Portanto, no lar de Almagreira, as orientações, há uma colaboradora, de facto, que é doente, que está doente, que está afastada, e foi dado aconselhamento à direção do lar dos procedimentos a tomar. Isolamento de casos portanto, com medições regulares diárias de temperaturas entre os colaboradores e todos os utentes, sinalização de casos para a linha de saúde 24, de casos que se mostrem com sintomatologia compatível. Não temos conhecimento qualquer, desde que foi detectado esse caso do contacto, não temos conhecimento de qualquer anomalia, nem em relação ao estado de saúde qualquer das pessoas internadas. Quanto à efetuação dos testes, como eu disse, não temos casos, portanto, há uma colaboradora que tem um link epidemiológico também com o país de origem, que ela é brasileira, que não inibe ou não invalida o risco de poder ter havido contágio entre utentes e outros funcionários. Não temos conhecimento de qualquer caso de patologia, de doença entre os utentes ou entre funcionárias desde então. Portanto, não parece que seja, nesta data, com os dados que temos, necessário fazer rastreio a todos os utentes e funcionários do Lar do Paço. Doutor, já agora, há mais um caso hoje em relação a ontem, né? Passou para 52. Qual é a freguesia? É Pombal? Não consigo. Recebi a informação, consultei, não tenho dados ainda, recebi a informação quando estava aqui à espera da conferência. Dr. Rui, boa tarde. Em relação, a maior parte dos casos são em lares. As outras pessoas que não estão em lares, qual é o estado de saúde delas e se há alguma que inspira mais cuidados? Portanto, dos casos conhecidos de doentes, a maior parte, portanto, temos os do lar da Comieira, que são 18, portanto, é quase 50%. Depois temos doentes internados, que penso que sejam 4, se a memória não me atravessou. Os outros são pessoas que estão em casa completamente assintomáticas, são contactados diariamente pelos nossos serviços e não nos reportam de qualquer alteração. Eu disse, estamos a começar a testar os primeiros casos, enfim, vamos ver quantos destes doentes conseguimos dar como curados, que é também um dado muito importante, mas de facto não temos, portanto, todos os doentes estão em vigilância ativa, não temos referência de qualquer patologia nos casos que estão referenciados. Eu não consegui perceber. Eu não percebi quem é que se tinha inscrito. Quem? Façam favor. Bom dia, é o Orlando Cardoso. Bom dia, faz favor, Orlando, faz favor. Era para o Dr. Ruivo, segundo aquilo que eu percebi, há um atraso na marcação de testes, sobretudo aos doentes já que poderão estar recuperados. Mas esse atraso dos testes
deve-se aqui se os testes são feitos por laboratório externo ou pelo Serviço Nacional de Saúde. E, por outro lado, a outra questão que eu tinha para colocar era relativamente ao lar da Comieira, sabendo que há dificuldades em termos de assistência clínica e de enfermagem, como é que diligências estão a ser tomadas para o acompanhamento dos utentes infectados e de que forma? Obrigado. Ora, obrigado pela questão. Portanto, em relação aos testes, os testes, enfim, são limitados, foram contratualizados, penso, pela Associação da Comunidade Obrigado, Sr. Presidente, Intermunicipal, e, portanto, as pessoas são agendadas diariamente de acordo com as disponibilidades. Lá ver, eu não posso dizer que tenho uma dificuldade. O que há é que tenho que atempadamente organizar os pedidos, prevendo que, portanto, se quiser hoje rastrear 10 pessoas, nomeadamente os que têm com ligação ao lar da Comieira, há alguma dificuldade. Portanto, as pessoas, porquê? Porque os testes a realizar no dia de hoje já estão agendados há alguns dias atrás. Portanto, é uma questão de me organizar também no meu serviço, porque isto é uma coisa nova que eu faço questão de fazer, saber qual é a taxa de cura que nós temos e podermos dizer às pessoas que poderão fazer a sua vida normal com toda a segurança. Portanto, eu não posso dizer que há uma dificuldade acrescida em relação aos testes. Sei que portanto, marquei para conseguir marcar para o dia 13 e a repetição para o dia 15. Portanto, não é um prazo, portanto, ou seja, o que isto me vai fazer é que eu tenha antecipadamente, e que vou começar a ter que organizar os serviços, no sentido de prever daqui a 10 dias ou daqui a 15 dias quais são as pessoas que eu tenho que marcar teste e tentá-los marcar, penso que não irei ter dificuldade nesse aspecto. Quanto ao lar da Comieira, o lar da Comieira, tanto quanto sei, tem um profissional de saúde, que é um enfermeiro, portanto, que vai fazer, desculpa, estou-me a mandar por o dedo, portanto, quiser-se a sua atividade no lar diariamente, penso por contratualização. Há realmente, na parte clínica, da parte da direção, alguma dificuldade em articular com clínicos, com médicos, que eventualmente até já se disponibilizaram para ir, mas que envolvem, como é óbvio, com participação financeira. Mas isto é uma coisa que a direção do lar tem que resolver por si, porque é uma instituição e enfim, os recursos com certeza que não abundam, mas que ele terá que gerir. A instituição tem uma médica que está contratualizada para prestar serviço uma vez por semana. Os casos que têm acontecido, eles têm sido reportados com alguma segurança através de um clínico. Tivemos alguma dificuldade, porque o ACES, a Administração Regional de Saúde, criou agora equipas em todos os domicílios para prestarem serviço a instituições que careçam de cuidados e que não tenham esses cuidados assegurados na própria instituição. Surgiram recentemente alguns constrangimentos, algumas dificuldades. Estamos, tanto quanto eu acompanho, estão a ser ultimados contactos para operacionalizar essa equipe. De Ramos, faz favor. Sim, eu não, perdão, penso que não consegui ouvir. Pretendia saber o número de pessoas que estão em vigilância ativa e também uma situação que tem levantado algumas dúvidas, se defende ou não o uso de máscaras. Temos 52 doentes em vigilância ativa. Quanto ao uso de máscaras, enfim, tem havido, é uma polémica que todos nós acompanhamos, e eu acho que tudo o que possa trazer segurança e algum acréscimo de prevenção
deve ser utilizado. E eu acho que a máscara é um instrumento que nós devemos ter à disposição e utilizar, evidentemente, com critério. Se me perguntar se eu cruzo com várias pessoas com máscara dentro do carro, não faz sentido nenhum. A gente vê condutores com máscara dentro do carro. Provavelmente estão a criar, enfim, estão a utilizar um equipamento que vai ficar danificado por uso indevido. Não faz qualquer sentido utilizar uma máscara quando alguém vai conduzir num carro sozinho. De maneira que agora, nos contactos sociais, com certeza, a máscara é um meio de prevenção e que eu considero adequado. Muito bem. Talvez, Sr. eu acho que o Sr. a pergunta foi sobre os casos em vigilância ativa, eu creio que o Sr. respondeu sobre os casos confirmados, que são 52. Vigilância ativa acho que eram 170 e tal. Vigilância ativa. Sim, não era confirmados. Não, era vigilância ativa, não era? Nós temos. Exatamente. Desculpa lá. Eu julgo que eram 174 ou 176. Sim, não, é que por acaso é uma coincidência. Nós em vigilância passiva temos 152. Em vigilância ativa temos exatamente o mesmo número agora de número de casos. É uma pura coincidência. Portanto, eu quando estava a falar de vigilância estou a somar os dois, o ativo e o passivo, desculpem. E são 170 e tal, portanto serão exatamente, estão a dizer isso. Bem, mais alguma pergunta? Se não, continuamos e depois, se houver ocasião, Sr. Dr. Rui, muito obrigado. No segundo ponto que tínhamos aqui pensado apresentar-vos, prendia-se precisamente com o funcionamento da área dedicada de Covid. Eu, antes disso, quero cumprimentar os senhores vereadores que aqui estão, o Dr. Ana Cabral, o Engenheiro Pedro Martinho e o Dr. Pedro Martins, que têm sido incansáveis neste trabalho conjunto, na coordenação das múltiplas tarefas, e daqui a pouco verão como é que isso tudo se relaciona, nomeadamente as matérias de caráter social com as educativas, mas também aquelas que são mais do ponto de vista logístico, mas também as tecnológicas, e portanto tudo isso precisa dessa coordenação e acompanhamento, e portanto eu quero também aproveitar esta circunstância para deixar este agradecimento, que depois no final farei, evidentemente, a todas aquelas pessoas que permitem que a sociedade se mantenha com os níveis mínimos de funcionamento, mas que precisa sempre alguém que o garanta, para além dos médicos e dos enfermeiros. Há um conjunto enormíssimo de pessoas que o permite que tudo decorra como previsto. Então, a área dedicada à Covid, a funcionar desde o passado dia 30 de março, fez segunda-feira 8 dias, na primeira semana, portanto no período compreendido entre dia 30 de março e 5 de abril, teve 41 atendimentos, o que, deixem-me acrescentar-vos, me parece ser um valor até, se considerarmos que estamos a falar de mais de 48 horas de atendimentos, um valor de uma hora, um atendimento por hora, parece ser um valor muito expressivo do que tem sido o cumprimento das propostas de permanência em casa da parte dos cidadãos e, de facto, das pessoas perceberem que só em situações que reclamem, de facto, a ida ao médico e com os sintomas que já foram muito divulgados, é que as pessoas o estão a fazer e, portanto, isso parece ser importante e quem olhar para os números que temos dos casos confirmados e da vigilância e percebemos estes 41, percebemos que, de facto, as pessoas que estão em casa têm sentido bem, as matérias que têm aparecido, eu não vos posso dar muito mais informação do que os que foram atendidos, portanto, não vos sei dizer quantos fizeram testes, quantos tiveram recomendações, quantos é que se chegou à conclusão que a doença que poderiam ter não tinha nada a ver com Covid, portanto, esses dados eu não tenho, mas eu julgo que a existência de um serviço dedicado só atendendo este tipo de sintomas e, portanto, auxiliando também cada uma das pessoas que lá se dirige a perceber os seus sintomas e aquilo que possa ser o enquadramento numa qualquer doença, mostra-nos de facto que aquilo que podia constituir, de certa forma, uma boa amostragem da preocupação que podia estar em casa, aqui parece ser um valor bastante razoável, atendendo à dimensão do Conselho, à circunstância de estamos a falar de uma unidade que serve todo o Conselho de Pombal, portanto os quase 60 mil cidadãos, e apresenta estes números. Estes números que são complementados com aquilo que são, desde a passada segunda-feira, o funcionamento, desde o passado dia 3, sexta-feira passada, o funcionamento do drive-thru lá em cima na Expo Centro. Portanto, nós temos pedidos desde essa altura 161 análises, foram realizadas já 125 e, portanto, 13 testes realizados no dia 3, 48
na segunda-feira, dia 6, 44 agendados para terça-feira, dia 7, ontem, portanto, e dados até às 12 horas de ontem. E, portanto, tem sido potenciado, eu diria, praticamente a 100% o nível e a capacidade dos testes que estavam previstos, porque se recordam, nós íamos ter uma unidade a funcionar 12 horas por dia, 4 testes à hora, andava à volta dos 50, 48 para ser mais exato, e portanto têm sido atingidos e portanto não parece haver ali, no nosso caso, grande lista de espera, considerando que dos 161 pedidos, nestes dias 125 já foram realizados. Importará também dizer que, apesar de ter sido constituída no âmbito da CIM e de ser uma infraestrutura que é dedicada particularmente ao território da CIM, nomeadamente aos concelhos aqui do Norte, Pombal, Ancião, Alveiaço, Castanheira, Figueiró, dos Vinhos e Castanheira e Pedrógão Grande, perdão, que destes 161 pedidos, 142 correspondem aos cidadãos de facto aqui do Norte do Distrito, Pombal incluído, o que corresponde a cerca de 88% dos pedidos que foram ali apresentados. E, portanto, há pedidos de outros concelhos que aproveitam a circunstância deste reconhecimento deste laboratório também no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e que, portanto, sempre tem ocasião de aqui fazer, são valores pouco expressivos dos concelhos que não são da CIM, mas que também não têm nenhum tipo de expressão significativa para o trabalho que estamos a concretizar. Queria também trocar impressões convosco sobre o que tem sido a capacidade das forças de segurança, dos nossos corpos de bombeiros, do nosso corpo de bombeiros, da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional Republicana, relativamente ao nível de prontidão do seu corpo ativo. Como sabem, esta foi uma das razões que justificou, fez terça-feira 15 dias, que o município tivesse tomado a iniciativa de organizar 54 análises, concentrantes essencialmente nos lares, se recordam, da Ilha e da Comieira, e que nos ajudaram seguramente a melhorar os níveis de confinamento e a conter os problemas que tínhamos em alguns destes locais e, portanto, se olharmos para aquilo que conhecemos noutros pontos do país onde se reclamaram esses testes e eles não foram feitos, percebemos que a dimensão de mortalidade verificada em alguns locais é de facto assustadora, como a nossa também é muito preocupante e assusta, evidentemente, pelas características de tudo isto, mas também a preocupação existia relativamente às forças de segurança, às assistentes dos lares e aos nossos bombeiros. E, portanto, nesta altura, dos 167 ativos, quer de comando, quer do quadro ativo, do nosso corpo de bombeiros, apenas havia um caso de um bombeiro afetado, tínhamos um elemento em quarentena que regressou ao serviço no dia 6 de abril, dos testes realizados foram 6, havia 5 testes negativos e um teste positivo, e portanto temos aqui um nível de prontidão muito elevado e portanto com também rapidamente o único bombeiro que está infectado e que não tinha sintomatologia muito significativa, estava tudo a correr bem, espero que muito rapidamente regresse aos números dos não contaminados e, portanto, que garanta a 100% esta prontidão. Quero também dizer-vos que o município tem assegurado neste período as refeições aos bombeiros que estão em prontidão, em disponibilidade e que estão a fazer as suas atividades Covid e não Covid, evidentemente. No que diz respeito à Guarda Nacional Republicana e à Polícia de Segurança Pública, nós também não temos indicações significativas sobre níveis de improntidão e, portanto, de pessoas que estejam sem capacidade. Tem havido, aliás, uma colaboração do município na cedência de equipamentos de proteção individual, precisamente para auxiliar nessa sua tarefa, e aqui será talvez importante partilhar convosco o que tem sido os números comunicados relativamente ao dever, à violação do dever de confinamento obrigatório, à violação do dever especial de proteção e à violação do dever geral de recolhimento domiciliário. Portanto, na área da Guarda Nacional Republicana, a violação de confinamento obrigatório não tem ainda registro nenhum, a violação do dever especial de proteção tinha 6 cidadãos e a violação do dever geral de recolhimento tinha 7. Não há qualquer tipo de pessoa, colaborador ou militar da Guarda Nacional Republicana em baixa por força do Covid-19. No âmbito da PSP,
Tem havido um conjunto de ações de sensibilização e dissuasão junto dos cidadãos, muitos de vós repararam isso nas ruas da cidade, e também está a operar sem qualquer tipo de baixas relativamente ao seu efetivo. Importante será também partilhar convosco aquilo que tem sido o esforço desenvolvido com as IPSS, com os lares, e, portanto, quando falamos aqui de IPSS e lares, estamos a separar os que têm instituições sem fins lucrativos e aquelas que são empresas e que têm também aqui uma parte importante do nosso território. Quero aqui lembrar-vos que nós temos cerca de 65% dos nossos idosos em IPSS, dos 1058 que estão identificados, e cerca de 45% em lares, e portanto é assim que olhamos para esta distribuição, e temos, que também já agora é importante, dar esta nota, 1.200 pessoas que são beneficiárias do serviço de apoio domiciliário, isto é, que todos os dias recebem as equipas das IPSS para lhes garantirem o conjunto de serviços que são necessários, entre outros, fornecimento da refeição, tratamento das roupas, na questão de pessoas que estão acamadas, toda a questão da higiene pessoal e deste conjunto de atividades, seja nas cozinhas, nas casas de banho, na mudança de roupas de cama, e portanto que garantam a maior normalidade possível a estes cidadãos. Como sabem, grande parte deste número eram utentes de centros de dia, que com o seu encerramento deixaram de ser e portanto estão agora a ser acompanhados nos seus domicílios. Para além disso, há também um esforço de entrega de equipamentos de proteção individual às juntas de freguesia e às comissões sociais de freguesia, bem como aos bombeiros, à PSP e à GNR. E, portanto, será talvez expressivo dar alguns dos números. O problema que tínhamos até há 2 dias era muito marcado com as máscaras e com os equipamentos de respiração e, portanto, foram entregues 10.660 destes equipamentos, é que devemos juntar também as 1.085 viseiras, um número muito significativo da cooperação do IPL com a CIM, dos 980 exemplares que foram entregues, entretanto, a que se somaram não só aqueles que foram desenvolvidos também pela nossa biblioteca, através do projeto Maker, mas também ofertas que ainda esta manhã tivemos a ocasião de ter, através de uma empresa de Pombal, a Optilink, e, portanto, e também de colaborações que aparecem de outros empresários. Eu apenas aqui tenho condições de vos dar nota das entregas que são feitas através do município, porque sabemos, e são divulgadas, muitas ofertas, que eu quero aproveitar para agradecer, diretamente às instituições e que, portanto, não estão nestas contabilidades e que nós não conseguimos de todo controlar, nem tínhamos que o fazer. Portanto, é apenas aqui neste canal, digamos assim, de distribuição e de afetação. Juntamos a isto 1.143 batas, 667 fatos, 4.260 pares de luvas, 120 óculos, as tais 1.085 viseiras, 800 proteção de pés, 610 toucas, as tais 10.660 máscaras, 10 litros de desinfetante de mãos e um kit de visitante, que foram distribuídos 45, um kit que tem bata, touca, máscara e proteção de pés, para além de 400 aventais que são úteis, nomeadamente para quem tem o apoio domiciliário. Portanto, tem sido este o conjunto de equipamentos de proteção individual que têm sido distribuídos e esperamos muito rapidamente ter reforço destes números, porque, como calculam, o número de material que diariamente é consumido é muito elevado, considerando as pessoas que estão em lar e que estão os auxiliares de lares. Os números que temos indicam-nos que diariamente a acompanhar 1.058 pessoas em lar e 1.200 pessoas em serviço de apoio domiciliário, são cerca de 750 pessoas que diariamente, nos 3 turnos, garantem o acompanhamento, a proteção, a vigilância, a alimentação, o tratamento das roupas e, portanto, todo o conjunto de matérias que são estabelecidas. E, portanto, todas essas pessoas têm que cooperar de forma segura e devidamente equipada e, portanto, sem prejuízo do esforço que cada instituição desenvolve. Ainda este fim de semana eu acompanhei pessoalmente a entrega da Fundação EDP à Fundação José Lourenço Júnior. Sabíamos que na véspera tinham sido entregues materiais ao Centro Social de Carnide e à Casa do Povo de Alba dos Dous e, portanto, são tudo números que se vão somando a este esforço que é desenvolvido por todos. Entrava agora, não sei se querem fazer sobre este assunto alguma pergunta, porque o tema agora é um bocadinho diferente e é novo, digamos, sobre este assunto. Se não houver, faz favor. Eu
Orlando Cardoso, novamente, peço desculpa. Gostaria de fazer colocar uma questão relativamente a um episódio ocorrido no bairro Margens do Arunca, com a realização de um casamento que terá juntado mais de centena e meia de pessoas. Gostaria de saber como é que o município poderá sensibilizar aquela comunidade residente para evitar o ajuntamento, digamos assim, de pessoas, se calhar com alguns familiares vindos de outras regiões do país, como é habitual, da referência que fez da atuação da GNR e da PSP, não mencionou números da PSP. Não sei se têm disponíveis ou não, que nos possa informar. Obrigado. Muito bem, eu vou pedir auxílio para os números da PSP da questão dos confinados, eu não os tenho aqui, portanto, mas esse reporte é feito diariamente, sobre a questão das margens do Arunca. Bem, nós, desde o momento em que instituímos o Gabinete de Crise, que diariamente acompanha e faz um briefing, que se articula com as múltiplas entidades, que desenvolvemos há mais de 15 dias um trabalho de sensibilização, precisamente no bairro Margens do Arunca, porque tínhamos a sensibilidade de que a forma de vida da comunidade que ali reside, a nossa comunidade cigana, era absolutamente propensa a ajuntamentos que violavam todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde e que, evidentemente, tínhamos que fazer essa atividade de prevenção, de sensibilização para minimizar os efeitos, até porque todos teríamos a consciência de que seria particularmente difícil, em alguns daqueles residentes, pela dimensão das famílias e pela dimensão das casas, conseguimos ter níveis de confinamento que nos dessem segurança caso tivéssemos algum caso positivo que não justificasse a ida para o hospital. E, portanto, tínhamos que ter isso em preocupação e tivemos-lo, e eu não vou dizer diariamente, mas com uma assiduidade muito grande, que será quase diária. Nós temos tido a oportunidade, a doutora Ana Cabral várias vezes já lá esteve, inclusive os técnicos de serviço social da Câmara, a mesma coisa, a interação que se fazem também com os alunos da comunidade cigana e também com os mediadores, que, como sabem, são peças essenciais nesta relação do município com a comunidade cigana, mais vocacionada para as questões da formação escolar, do absentismo, da colaboração, mas muito ligadas, e como sabem, um processo já tem algum tempo, mais de 2 anos, onde se procura, de facto, haver aqui uma atividade de sensibilização e de auxílio. A situação que se gerou, eu acho que é um exemplo da ainda desqualificação dos níveis de alerta que existem e da apreensão por parte de alguns cidadãos do perigo e do risco que correm quando isso acontece, nomeadamente quando as pessoas até vêm de vários pontos do país. E, portanto, o nosso esforço tem que ser no sentido de evitar que matérias destas se repitam, se bem que a indicação que eu tenho da aceitação da visita policial que foi desencadeada e a compreensão para as circunstâncias foi percebida, e, portanto, que aqueles que têm essa compreensão e avaliam bem o risco rapidamente perceberam que, de facto, como acontece, aliás, um pouco por todo o país, nesta altura é absolutamente recomendável adiar os casamentos, os ajuntamentos e, portanto, todas as cerimónias que são programadas. Aliás, vamos entrar no período, estamos na Semana Santa do final da nossa semana e, portanto, a recomendação do Governo vai precisamente neste sentido e, portanto, parece não haver dúvidas. E, portanto, foi um episódio que não se devia ter, não devia ter acontecido e, portanto, temos que trabalhar para que ele não se repita, porque, de facto, são aqueles cidadãos que estarão na linha da frente do risco e, portanto, têm que ser os primeiros a tratar deles próprios e, portanto, a perceberem que têm que impor um confinamento social bastante mais restrito. E nós tínhamos conseguido fazer durante alguns dias, as pessoas perceberam que não podiam andar na rua como antes andavam, a fazer as suas partidas de cartas, os seus momentos de convívio, porque, de facto, o confinamento tem precisamente essa intenção. Vale sempre a pena dizer, no meio de todas estas circunstâncias que são de risco, que não há registro de nenhum caso de contágio nem de contaminação ali, portanto, nem no bairro das Margens do Arunca, no São João de Deus, e, portanto, percebemos que, de facto, apesar das circunstâncias, essa circunstância não aconteceu. E mesmo um cidadão imobilizado da comunidade cigana também não esteve sujeito a risco, mas não tem
tem um resultado negativo e, portanto, felizmente que as coisas têm corrido assim. Portanto, não sei, Orlando, se respondi exatamente aos termos da pergunta, a primeira pergunta. A segunda parte, eu não sei se eram os efetivos da PSP, que são 41, se era o número de atividade desenvolvida relativamente às desobediências das 3 condições. Era essa a parte? Então, Sim, era a parte dos números. Então, eu julgo que não temos. Se até ao final da conferência conseguimos reunir, eu facultarei. Passava então, se não temos nenhuma questão sobre estas áreas que falei, da ADC, centro de triagem, EPIs... Eu não sei se posso esperar pelo fim, se punha já agora, mas também a partir da manhã vai haver a limitação de sair do Conselho, já que estávamos a falar das forças policiais, se estão previstos também algumas situações especiais, já que somos um Conselho atravessado pelas principais vias de comunicação. Eu não conheço o plano detalhado da GNR, nem para a Estrada Nacional número 1, nem para as autoestradas, e, portanto, calculo que isso seja feito às entradas das autoestradas e às saídas. Calculo que não seja a entrada do Conselho. Relativamente às vias municipais, é expectável que existam equipas que possam fazer esse controle. Aliás, é uma matéria que reclamou, inclusive, o reforço dos meios, como fomos conhecendo através da comunicação social, da própria imposição dos comandos nacionais da GNR e da PSP e do próprio Ministério da Administração Interna, e, portanto, para ser uma atitude que, mais do que sugestiva ou recomendativa, seja ativa e, portanto, que haja aqui um controlo desses movimentos e, portanto, aproveita-se a circunstância para fazer esse apelo às pessoas. Até às 24 horas de hoje ainda será relativamente fácil, mas a partir das 0 horas da manhã, quinta-feira, será particularmente difícil, arriscado, e, aliás, violará esse dever que a lei de emergência estabeleceu. Eu avançava, então, para esta circunstância que nos pode demorar mais algum tempo, mas que eu acho que se reputa de toda a importância, que é a constituição de um programa municipal que salvaguarde o funcionamento das nossas IPSS e dos lares, e, portanto, aqui estamos a falar simultaneamente para ambas as instalações, portanto, como destinatário dos 1058 utentes, e que deve ser resolvido de maneira a evitarmos situações como aquelas que, infelizmente, vivemos quando do episódio na Comieira, e onde se constatou a enormíssima dificuldade em acolher os idosos que estavam com diagnóstico negativo de Covid, e, portanto, cidadãos que estavam testados e que não tinham Covid, e da dificuldade de os conseguirmos isolar das instalações do centro da Comieira, porquanto era um local onde não se recomendava que permanecessem. E nós percebemos as inúmeras dificuldades da Segurança Social que levaram a que o município disponibilizasse as instalações, com muita dificuldade para a própria instituição, porque acaba por ser uma instituição que tem poucas pessoas a seu cargo naqueles apartamentos, mas precisava ter uma estrutura humana quase igual àquela das pessoas que lá estavam, e, portanto, tudo isto gera perdoem-me a expressão, uma descapitalização dos recursos humanos que são escassos e que têm que estar afetos para estes números, e, portanto, aquilo que começámos a conceber, no âmbito também do Pelour, e aqui com um forte contributo da doutora Ana Cabral e de todas as instituições contactadas, foi a identificação de locais de retaguarda que possam estar preparados para situações como esta. E, portanto, o que é que são situações como esta? São situações onde o nível de confinamento espacial que existe nos planos de contingência de todas as IPSS e dos lares esteja esgotado. E, portanto, temos uma instituição que tem 3 ou 4 lugares de capacidade para ter alguém contaminado, para ficar reservado. Se passarmos para 5 ou 6 ou 7 pessoas, vamos ter um problema. E, portanto, aquilo que se coloca é quais são as soluções que advêm desse problema, onde é que nós vamos conseguir ultrapassar esta circunstância concreta. Percebemos da enormíssima dificuldade de o fazermos com a hotelaria, sob o ponto de vista da própria condição dos utentes e de todo o trabalho que está subjacente. Pareceu-nos também muito pouco adequado estarmos a equipar pavilhões de ginástica, porque são instalações que, sob o ponto de vista da temperatura, sob o ponto de vista da reserva da intimidade, sob o ponto de vista da própria proximidade funcional, seriam inadequados, e, portanto, procurámos no nosso território identificar os locais aptos e disponíveis e com capacidade suficiente para
podermos constituir estes mecanismos de retaguarda. Da mesma maneira, quisemos definir as instituições, que devem ser IPSS, e já perceberão porquê, no sentido de serem estas instituições que assumirão a gestão destes espaços, caso sejam acionados, seja para utentes dessa instituição ou das instituições em proximidade que utilizem exatamente o mesmo mecanismo. Isto é, não vamos estar a fazer aqui uma solução de retaguarda para cada uma das 30 instalações que acolhem pessoas, as 17 IPSS e os 13 lares, vamos criar 5, 6 espaços para arrancar, e esperemos que nunca nenhum deles seja necessário acionar, para poderem servir de retaguarda em proximidade territorial e, portanto, nas freguesias envolvidas ou nas freguesias da sua envolvência, de maneira a que não haja nenhum cidadão que deixe de poder ter o conforto, o acolhimento, o atendimento rapidamente resolvido, até porque uma das matérias importantes é que depois de haver esse teste haja uma ação consequente que não ponha em risco ninguém e, portanto, que se permita fazer tudo isto, mas podemos estar aqui a pensar que estamos a falar apenas de doentes com testes confirmados positivos Covid, mas imaginem que é a situação inversa, em que se chega à conclusão em que há mais pessoas num determinado lado que possam estar contaminadas e a maior parte das pessoas tem que sair, deixando os que estão no respectivo lado. Também aí temos de ter esta solução e, portanto, não vamos classificar este espaço de retaguarda como sendo só Covid ou não Covid e, portanto, em função daquilo que seja o desenvolvimento das ações, é isto que nós vamos ter que operacionalizar para garantir esta retaguarda. E o que é esta retaguarda? É vigilância, é alimentação, são as instalações para acomodar os cidadãos, é o cumprimento dos planos médicos e toda a prescrição que cada utente terá em proximidade e, evidentemente, não quebrando o vínculo e a relação que tem com a instalação de origem, seja IPSS, seja um lar privado. E, portanto, tivemos ocasião já, ainda não fizemos com todas as 30 instituições, falámos com aquelas instituições que têm capacidade e proximidade física ou até instalações para serem a instituição que vai garantir a gestão destes espaços, porque nos pareceu também todo adequado que deveria ser uma instituição particular de seguridade social, conhecedora, gestora já de lares, a ser a entidade gestora desta nova unidade, precisamente porque está capacitada, tem uma direção técnica, tem recursos humanos, pode ter a sua cozinha, tem o tratamento das roupas, tem toda a estrutura funcional organizada, e isto, evidentemente, não podemos aqui dizer que... E também tem os recursos humanos necessários, porque não tem. Porque a isso poderemos ter que optar por soluções de outro género, mas podemos também já lá chegar. Dito isto, entramos em contacto com o Centro Social de São Pedro, em Algueiros 12, e, portanto, propondo que pudesse ser a instalação de retaguarda, ou a primeira instalação de retaguarda naquele território. Eu tive a ocasião também de falar, depois de falar com o Presidente da Associação, o Dr. Fernando Neves, falar também com o Padre Frazão, que, como sabem, é o dirigente do Centro Social e Paroquial de São Simão, que é a instalação que tem mais idosos residentes em lar, para, se for necessário, ter aqui uma segunda fase de reforço também em instalações do Centro Social o podermos fazer, nomeadamente nas instalações da Casa Paroquial ou noutras ali em proximidade física. No caso de São Pedro, a nossa proposta, até porque já estava a instituição a preparar-se para isso, seria nas instalações, nas traseiras do próprio centro, portanto na creche O Pedrinho, que está fechado e, portanto, podia aqui servir de alternativa. Tomámos a iniciativa também de apresentar a proposta ao Presidente da Direção do Centro Social e Paroquial da Ilha, que, como sabem, é o Sr. Padre Fernando, que congrega o Centro de Amar e Stella, mas também o Centro Social e Paroquial da Mata Morisca, e, portanto, com uma área territorial também muito expressiva, coincidente aqui com a União de Freguesias da Guia Mata Morisca, e a proposta era de afetarmos o Centro Social Mar e Stella para esta função, onde existem espaço de confecção, existe espaço para tratamento de roupas, existem espaço para zonas de refeições e também para termos zonas para podermos acolher, instalar as camas que, entretanto, foram adquiridas. Nesta altura nós temos capacidade disponível para, em meia dúzia de horas, montarmos 180 camas de retaguarda e, portanto, elas serão acionadas na justa medida em que o problema se coloque. Portanto, temos o espaço, temos a metodologia, temos a instituição de suporte e, portanto, depois temos a operação para fazer. Não precisamos de fazer já camas em todo o lado, porque elas podem não ser precisas, mas, se for necessário, temos uma capacidade operacional rápida para o podermos fazer. Assim como também desafiámos o Centro Social do Carriço, que na sua cave tem condições para isto. Deixa-me dizer que, pese embora o despacho produzido no dia 2 de abril, sexta-feira,
ter estabelecido os termos, quinta-feira, nós tivemos reunidos na sexta, tinha sido na véspera, dia 2 foi quinta-feira, portanto, ainda há menos de 8 dias, de referir que podem ser ultrapassadas algumas das circunstâncias concretas que, sob o ponto de vista da segurança social, devam ser respeitadas nessas instalações. Nós já pedimos por escrito à Segurança Social que façamos em conjunto vistorias a estes espaços para perceber, desde logo da sua lotação, da melhor forma da distribuição deste espaço e, portanto, para melhor acolhermos os cidadãos que, sendo oriundos dos lares, precisem desta nossa auxílio de retaguarda. Eu quero aqui frisar que, quando falamos destas instalações, falamos de instalações que vão cumprir a sua missão de instalação de retaguarda de lar. Não estamos a falar aqui de instalações de retaguarda hospitalares ou quase hospitalares ou hospital de campanha. Não é disso que estamos a falar, falaremos disso depois noutra fase da nossa conferência. Estamos a falar de, eu tenho 5 pessoas no meu lar que podem estar contaminadas, eu tenho que as isolar, onde é que eu os ponho? E nós temos que ter na freguesia ao lado, em solução de proximidade, tudo montado para que isto tudo pode acontecer. E depois quem é que gera, quem organiza os recursos humanos, quem trata das refeições, quem trata da roupa, quem faz a administração da medicação necessária, quem acompanha medicamente, tudo isso foi estabelecido com as instituições e, portanto, daí temos que falar com instituições de solidariedade social, porque, em alguns casos, eles vão ter que entrar em alguma despesa e, evidentemente, a relação depois do município com estas instituições será bastante mais facilitada, porquanto eles não têm um fim lucrativo e, portanto, não se coloca aqui a situação dos lares privados. Deixem-me acrescentar-vos também que aproveitamos essa circunstância para falar também com alguns lares privados que, evidentemente, apresentaram a sua enormíssima satisfação por constatarem que os seus utentes têm que ser tratados aqui como qualquer cidadão português que goza desta circunstância e, portanto, e que precisa de ter este mecanismo de substituição e, portanto, estamos a querer que a circunstância de estarmos a abrir estas soluções para todos os mais de 1000 utentes dos lares tem este processo mais transversal e unânime possível, sob o ponto de vista de não deixar ninguém excluído. Falámos, portanto, com o Centro Social do Carriço, que manifestou essa sua disponibilidade, não só para o Carriço, mas também, por exemplo, para poder fazer essa retaguarda à freguesia do Lourissal. No Lourissal temos mais dificuldade, pese embora a Junta estar a desenvolver um trabalho nas antigas instalações sociais que tinha na Rua Capitão Cadete, adequando-as, mas isso nunca dará para números superiores a 3, 4 pessoas e, portanto, se tivermos maior número de pessoas, temos de ter esta retaguarda. Portanto, há um trabalho de prevenção e de contingência que está a ser desenvolvido com as misericórdias, com as IPSS e com as juntas de freguesia para tentarmos reforçar estes números. Se forem números maiores, teremos condições de o fazer no Centro Social do Carriço e também aqui em Pombal, com a nossa misericórdia, porque é a instituição que com os seus agora 77 utentes em lar tem maior expressão. Podemos aqui acrescentar a Comiera, neste caso, será excluída porque estão todos confinados no seu espaço e, portanto, não precisaremos, infelizmente, das piores razões, mas acrescentamos aqui também o Lar dos Vinagres, porque é uma instalação privada e que também contará para aqui, portanto, só aqui ultrapassaríamos os 100 idosos em lar. E, portanto, ontem, em conversa com o Dr. Joaquim Guardado, esta solução apresentou-se como a mais adequada. Aliás, eu quero recordar as palavras desta manhã do Presidente da União das Misericórdias, o Dr. Manuel de Lemos, precisamente, pedindo que ou nos concelhos ou nos distritos houvesse uma instituição de retaguarda que pudesse salvaguardar precisamente estes recursos, e nós aqui estamos a apresentar já um conjunto de instituições onde queremos, antes de mais, não afastar as pessoas do seu território de origem, garantir o acompanhamento da respectiva instituição ao seu idoso. Porquê? Porque há processos de proximidade nas limpezas e na higiene pessoal das pessoas que precisa de ser feito para as pessoas que o podem fazer, e se a instituição o conseguir garantir, melhor. Não vamos fazer com um estranho e, portanto, vamos tentar garantir estes níveis de personalização, de cuidado, de proximidade, como os cidadãos mais vulneráveis e numa situação bastante crítica tenham que ser tratados. Também não o queremos fazer em instalações, como há pouco disse, que sejam pavilhões descaracterísticos, quase industriais, onde as condições de recato e de isolamento sejam bastante mais devassadas. E, portanto, optámos por ter estas instalações e, portanto, a Filarmónica aparece aqui como instalação municipal apta, uma vez, como sabem, tem as atividades de musicais e de aprendizagem todas suspensas. Teremos também aqui em Pombal a oportunidade, se for caso disso, de fazer um reforço junto às instalações da APRAP. Como sabem, o centro está também inoperacional e, portanto, teremos aqui condições também de reforçar. Todas essas instalações seriam e serão
alvo de vistorias da Segurança Social, precisamente para nos auxiliarem na capacidade e lotação do espaço e também no layout e na forma com que tudo isto poderá funcionar. Pedimos também que a Autoridade de Saúde possa acompanhar para o fazermos da melhor forma possível, sem que se tire aqui a rapidez, a prontidão, a capacidade rápida de resposta que temos que ter para garantir em tempo útil este serviço. Se ainda em Pombal for necessário, em terceira opção, teríamos ainda a Casa da Criança, como opção apresentada pela própria Misericórdia, para poder auxiliar neste sentido. Também em Almagreira, o Centro Social se mostrou com este intuito. Quero aqui dizer-vos que nós, a Almagreira é importante porque precisaríamos de poder dar apoio, por exemplo, à Pelariga, que só tem um lar privado. A Redinha não tem lares privados, temos uma situação muito concreta que ainda estamos a trabalhar, não está resolvida, que é a unidade dos cuidados continuados, que é uma matéria muitíssimo mais complexa, atendendo às características desta unidade e, portanto, não está esquecida. Mas teríamos aqui uma instalação em Almagreira que podia ou aproveitar parcialmente a Pombal ou parte do Lourissal, se não fosse para Carriço, mas também a Pelariga. E, portanto, reparem, quando dizemos que tem a ver com a freguesia onde está e as freguesias confinantes, a ideia de facto é que temos aqui alguma possibilidade de agilizarmos os recursos, porque é que não vale a pena abrir a segunda instituição quando a primeira ainda tem alguma capacidade de acolhimento, porque os recursos são escassos. E, portanto, precisamos de os maximizar da melhor forma possível. E, portanto, se nós com uma equipa de 4 ou 5 pessoas conseguimos acompanhar 10, não precisamos ter 2 equipas de 5 pessoas para acompanhar as mesmas 10 pessoas. E, portanto, temos de ter aqui uma racionalidade na gestão destes recursos, tendo em conta os princípios basilares que aqui estão, mas não pondo de parte também essa eficiência. Evidentemente que o município tem que ter aqui uma palavra de conforto para com as instituições que serão as gestoras destes espaços. E esse conforto deve ser traduzido numa fase simples e com grande alcance. Nós não podemos pedir que estas instituições façam todo este esforço e ainda paguem do seu magro orçamento qualquer tipo de despesa relativamente ao funcionamento destas unidades. Portanto, isso terá que ser, depois isso será articulado pelo próprio município, de maneira a que estas instituições sejam compensadas devidamente pelos valores que estejam em causa, mas também é verdade que se uma instituição tiver um idoso a seu cargo e de repente, durante um período de quarentena, o vir a ser tratado por uma instituição alheia, faz algum sentido que essa instituição, que já recebeu o valor desse idoso, se entenda com a instituição que o acolheu, precisamente para que essas contas sejam feitas e que não haja aqui nem duplicidade de financiamento, nem contas mal feitas. Portanto, é um assunto que não é esquecido, não é o essencial para a nossa conversa, mas seja como for, quero dizer que também pensámos nisso do ponto de vista desse tipo de proteção. E, portanto, a ideia é termos tudo isto preparado. Nós recebemos colchões de unidades hoteleiras, fizemos compras de colchões novos, comprámos estrados. Quero-vos dizer que não verão nestas instituições, com todo o respeito pelo conforto das camas militares, porque achamos que para os idosos têm que ser camas com outro tipo de condição e, portanto, temos as coisas prontas para poderem funcionar. E eu quero agradecer a todas as instituições, a estas e a outras, que se for necessário, provavelmente teremos outras disponibilidades, por aquilo que nos já garantiram. Quero dizer-vos também que dentro desta filosofia, já não agora a falar das componentes, eu diria mais de área social, e portanto é aqui que estamos a falar, naquilo que também nos aparece ser oportuno começar a preparar a instituição de retaguarda, que ainda não se coloca sequer aqui na nossa cidade, mas temos que pensar em tudo isto no que diz respeito às questões de caráter hospitalar, que é sem prejuízo da capacidade instalada que no município de Pombal e no Hospital de Pombal existem, para poder acolher eventualmente doentes Covid, caso o Hospital de Leiria não tenha a respectiva capacidade. Nós temos que pensar naquilo que possa ser também a necessidade de ampliar essa capacidade, uma vez que temos um dos pisos disponíveis. Não sei se estão ambos, se apenas um deles. Se for um deles, são cerca de 30 camas, chamara numa traiçoa, mas podendo dar-se o caso de podermos ter doentes que não precisem de uma intervenção tão crítica em ambiente hospitalar, mas estejam já em saída e que possam estar aí sim já em instalações desportivas, com um hospital de campanha, para poder corresponder. Aqui já nos articulámos também com o Movimento de Escolas de Pombal, achámos que era importante a proximidade física
ao respectivo hospital, porque os profissionais que possam acompanhar estes doentes têm que ser também os do hospital e, portanto, um espaço como a Escola Marquês de Pombal, o seu pavilhão desportivo, que tem um acesso autónomo, que tem também em proximidade a respectiva cantina, a confecção de refeições e podemos preparar tudo isto, caso seja necessário reforçar estes meios e, portanto, a ideia é termos toda esta articulação previamente garantida para, seja nos cuidados médicos que o hospital tem que garantir, seja no alojamento, seja nas condições sanitárias, seja na alimentação, tudo se possa tratar com tempo, com planeamento e que depois, caso venha a ser necessário, termos as condições e não estamos aqui a improvisar em cima do joelho matérias que hoje, com leitura do que pode acontecer no curto prazo, tínhamos obrigação de prever. Ainda sobre este assunto, não na questão hospitalar, mas na questão médica, quero dizer, como aliás o Dr. Ruivo acabou de nos deixar explícito, que no âmbito do ACES e depois da reunião que na passada sexta-feira foi concretizada para se criar uma equipa multidisciplinar de médico, enfermeiro e assistente social para o acompanhamento das IPSS e das instalações de lares que precisem deste reforço, sem prejuízo das responsabilidades dos médicos que acompanham cada uma destas instituições. Essa equipa está constituída, julgo que ainda temos uma pessoa que não está já disponível, que estava em gosto de férias, se não me falha, ou de baixa, mas teremos já essa equipa pronta para poder funcionar e que isso nos dá muita ajuda, principalmente quando percebemos que, em alguns casos, ela é preciosa para garantir o acompanhamento das pessoas que estão nas respectivas instalações. Não estamos aqui a falar só de Covid, estamos a falar das condições normais de saúde destes cidadãos e que aqui podem ter agravamentos e, em alguns casos, como percebemos na Comunheira, precisavam ter aqui um acompanhamento mais permanente, mais frequente, com mais horas até por dia, para evitarmos que as pessoas tenham que ir para os hospitais, porque aí sim poderão, se calhar, correr riscos que, na medida do possível, devemos tornar desnecessários para o trabalho que façamos, ou em casa, ou nas respectivas locais onde as pessoas estão. Antes de irmos às perguntas, quero dizer-vos que têm estado disponibilizadas quer a Escola Básica e Secundária da Guia, quer a Escola Secundária de Pombal, quer a creche da Casa da Criança em Pombal, para acolher os filhos dos profissionais de saúde e forças e serviços de segurança no Conselho. Não tem existido qualquer solicitação, portanto é uma solução que está disponível, mas não procurada, e ainda, e sob o ponto de vista social, nesta colaboração com as juntas, comissões sociais da freguesia, toda esta articulação também com as escolas, estão a ser distribuídos cabazes alimentares a 37 famílias de alunos do pré-escolar e primeiro ciclo beneficiários do escalão A. Nós entendemos que não fazia sentido nenhum fazermos apenas o apoio aos alunos que estavam com o escalão. Tínhamos casos em que os alunos não eram beneficiários e eram irmãos e, portanto, não fazia sentido darmos a uns e não darmos a todos e, portanto, criaram-se os cabazes e, portanto, tratamos a família como beneficiária pela circunstância de haver um elemento que tem o escalão A. Quando é que isto acontecia? Como sabem, não há escalões de ação social escolar no pré-escolar. E, portanto, como não há, não podíamos dar ao irmão mais velho, que andava na segunda classe, e depois o de 4 anos não tinha. Portanto, a ideia foi tratarmos da mesma maneira, e, portanto, como fomos mais além do que aquilo que a própria lei e a sugestão do Ministério nos propunha, e estão a ser feitos também a distribuição de cabazes alimentares a 9 famílias de alunos do segundo, terceiro ciclo e secundário, também beneficiários do escalão A. Os contactos para as linhas diretas das juntas de freguesia em dados de dia 6 totalizavam já 48 e a entrega, auxílio na entrega de bens essenciais para as juntas de freguesia, dados também no dia 6 de abril, iam já nos 115. Isto numa envolvência de 52 funcionários das juntas de freguesia e de 43 voluntários envolvidos também pelas respectivas juntas de freguesia. Dito isto, ficava à vossa disposição para qualquer esclarecimento, pergunta. Não sei se a doutora Ana Cabral quer acrescentar alguma informação complementar. Só uma pequena informação em relação à CESIPOM, portanto não foi aqui também mencionada, portanto nós também temos estado em contacto direto com a CESIPOM. Eles estão a preparar o CAU para este tal equipamento de retaguarda. Nós hoje já entregámos então as camas para que eles possam organizar este espaço para o equipamento de retaguarda e também ajudámos nos próprios lares, quer na Guia, quer em Pombal, reorganizar o espaço como aulas de confinamento, portanto nos próprios lares. Caso não sejam necessários mais espaços, portanto já estamos também com o ACERS a preparar o CAU para dar essa resposta. Já agora, se me permitem,
Um dado que eu considero importante, foi criada, nós temos aqui na nossa unidade de saúde, no Centro de Saúde, 2 enfermeiras com formação na área da saúde mental e temos uma psicóloga que estabelecem contacto com todas as pessoas que estão em isolamento e familiares de doentes eventualmente falecidos. Portanto, é um contributo que nós prestamos a essas famílias, porque não é fácil manter pessoas em casa, algumas com grandes componentes também psicossomáticos e outros problemas, num estado de confinação. Portanto, é muito importante esse apoio e, portanto, isso foi instituído há cerca de, talvez menos de 15 dias, esse apoio, esta colaboração do Centro de Saúde, penso que está a funcionar muito bem. Muito bem, Sr. Doutor, muito obrigado. Antes das perguntas, respondendo ao Orlando Cardoso, na área da PSP, de facto, tivemos 12 ocorrências dentro daquelas tipologias que eu me referi, e atualmente há 10 pessoas que são notificadas todos os dias, precisamente para se fazer esse controle do confinamento residencial. Julgo que ficou respondido. Creio. Bom dia, Sr. Presidente. Alexandra Barata. Bom dia. Olha, eu confesso-lhe que fala muito depressa e, para quem não domina o território, fiquei aqui um pouco confusa com algumas questões e pedi-lhe por isso o favor de me ajudar a esclarecer. Consegue enumerar quantas instituições de retaguarda é que contactou? Também não sei se teve resposta favorável de todas. Portanto, eu tenho aqui o Centro Social de São Pedro, falou numa segunda fase um centro paroquial, peço-lhe desculpa, não apanhei. De São Simão, São Simão. que é uma das freguesias da União de Freguesias de Santiago, São Simão e Alberguidos 12. Depois, Centro Social da Ilha. Exato, que ficará com a área da Mata Mourisca e da área também da Guia, sendo que aqui, eventualmente, Carnide também pode drenar para aqui, mas eu acabei de distribuir aqui em formato de papel e farei por formato digital estas instituições e que serão remetidas para cada um de vós. Referiu a dado momento que há aqui o problema dos recursos humanos. Como é que vão ultrapassar esta questão concreta de, eventualmente, essas instituições que contactaram para servirem de retaguarda não terem recursos humanos para fazer face a esta situação? Bem, haverá aqui, à partida, 2 condições prévias. A primeira é a instituição que está a servir de instituição de acolhimento e, portanto, todas essas instituições que são referenciadas, todas elas concordaram em ser instituições de acolhimento e disponibilizar quando são donas do respectivo equipamento. Portanto, nessa parte, estamos a fazer este anúncio já como solução instituída. Quando eu digo que não falei com todas, estou a falar de todas as instituições que, podendo beneficiar desta solução de retaguarda, ainda não sabem como é que ela foi criada, porque são 30. E, portanto, tive a ocasião de fazer videoconferências com algumas delas, outras falar pessoalmente, outras ainda não, porque são 30, e, portanto, no fundo, a ideia é, quando a instituição se apresentar com a dificuldade à Segurança Social, à Autoridade de Saúde ou ao município, nós temos a solução criada e que possa dizer, olha, não é aqui na freguesia, vamos imaginar as instituições IPSS e privadas que temos em Abiúl, que só temos a Fundação José Lourenço Júnior, ou em Vila Cã, que temos o Centro Social e Paroquial e o Lar Vila Centro. Nestes casos, nós apresentaríamos como solução de retaguarda as instalações geridas pela Misericórdia de Pombal na Filarmónica de Pombal, nas instalações da Filarmónica. Portanto, seria a instituição de retaguarda. Quando isso acontecesse, o que é que íamos propor? Vamos imaginar que temos o caso de 1 utente, 2 utentes ou 3 utentes, que à partida têm condições de ser confinados na própria instituição e não vêm para cá. A partir daqui é que se vai colocar o problema de precisarmos de ter umas instalações com maior dimensão. Aí o primeiro convite é que a própria instituição que precisa de acolher estes seus utentes possa ela própria afetar total ou parcialmente um recurso humano para os acompanhar. Porque, em bom rigor, sempre seria uma responsabilidade dela originalmente.
Depois temos os recursos humanos da instituição de acolhimento. E estamos a falar aqui de períodos de 24 horas e, portanto, tudo isto tem que ser bem gerido. Por isso é que é importante haver em cada uma destas instituições a entidade gestora que fará a apreciação das respectivas disponibilidades e fará a conjugação dos recursos humanos disponíveis. Evidentemente que nada disto se pode fazer sem termos uma bolsa financeira à disposição da entidade gestora que vai dispor de meios financeiros para a contratação caso venha a ser necessário. Reparem que em muitos casos a circunstância de termos períodos de trabalho de 12 horas e as pessoas estarem a ficar dentro das instalações dos lares liberta recursos que não estão lá dentro, e a nós interessa-nos que não haja aqui, eu diria, uma promiscuidade entre aqueles que vão aos lares e aqueles que vão ao apoio domiciliar ou que estão nessas instalações, portanto temos aqui uma segregação destas funções, e isso tem sido uma solução muito eficaz, na maior parte dos casos, onde há apoio domiciliário e há lares, onde se consegue, de uma forma muito pragmática, separar o risco e contaminar e descontaminar qualquer possibilidade de entradas em sítios inadequados e aumentar o risco para os utentes. E, portanto, isso tem funcionado, de um modo geral, muito bem. Temos, aliás, mais do que um caso onde isso aconteceu e onde as medidas foram muito bem sucedidas. Lembro, por exemplo, do caso da Ilha, onde começámos por ter uma pessoa que ainda está em hospital e havia funcionárias que estavam em quarentena que deixaram de estar e, portanto, serão testadas agora. E também no Carriço, onde tivemos, infelizmente, a primeira morte, tivemos a primeira situação de contágio de mãe para filho, à partida, tivemos 2 funcionários que tiveram de quarentena e que hoje, as funcionárias deixaram de estar em quarentena, estão a trabalhar, a pessoa contaminada continua em hospital, infelizmente a primeira vítima que tivemos mortal não está entre nós e, portanto, a situação está relativamente resolvida sem que a instituição hoje tenha qualquer risco internalizado por esta circunstância. Portanto, foi sendo possível ultrapassar o conjunto de circunstâncias, como aconteceu também, por exemplo, na Fundação São Barnabé, com um dos últimos óbitos a verificar-se, e a instituição a perceber e a fazer a avaliação interna dos níveis de contaminação hipotética que existiam nos seus colaboradores e a chegar à conclusão que não havia casos positivos e, portanto, a conseguir confinar. Portanto, há casos em que tudo isto foi bem sucedido. Portanto, a conjugação destes fatores, mais esta bolsa e eventualmente recorrer a horas extraordinárias feitas por estes profissionais, poderá constituir aqui uma solução bastante operacional. Porque estamos a falar de unidades que vão funcionar 24 ou 27 dias por semana, e, portanto, temos que garantir tudo isto e, portanto, é importante que tenhamos a instituição de acolhimento, que será ou o Centro Social de São Pedro, ou o Centro Social e Paroquial da Ilha, ou o Centro Social da Almagreira, ou a Misericórdia de Pombal, ou o Centro Social do Carriço, como entidades de acolhimento apetrechadas, com direções técnicas e da sua gestão, da sua direção, compreendedoras deste conjunto de soluções e estando empenhadas com o município para criar esta solução de retaguarda e aproveitarem para todos os seus conhecimentos, a sua experiência e a sua capacidade de organização. Se forem precisos estar operacionais hoje à noite, estarão. A ideia aqui não é fazer camas e ter a cozinha disponível, é ter toda a logística preparada, humana, de gestão e espacial, e depois tudo o que seja a afetação dos recursos, para, se eles forem necessários, acionarmos imediatamente. Portanto, estes espaços estão aptos para isto, ainda não fizemos as vistorias, mas se tivéssemos que o fazer depois das pessoas lá estarem, é isso que faríamos, porque não serão todas, e portanto estamos a aguardar já o agendamento dessas deslocações, e portanto o nível de prontidão, eu diria, é imediato dentro do nosso território para podermos acolher. Eu espero sinceramente que ninguém, mas se for caso disso, para estarmos preparados, organizados para poder fazer esse acolhimento da melhor forma possível. Ok, aqui há outra questão que também lhe queria colocar, que tem que ver com, portanto, ou seja, se bem percebi, estas instituições de retaguarda, que respondem até a um desafio do Dr. Manuel Lemos, lançado hoje de manhã, como disse, portanto, a ideia é que características é que estes idosos têm de reunir para eventualmente serem deslocados para estas instituições de retaguarda? Em que circunstâncias é que isso pode acontecer? Que têm de ter sintomas, mas não estarem, ou pode ser uma situação de convalescença da doença e necessitarem de estar mais protegidos? Em que circunstâncias é que estes idosos poderão vir para estas instituições de retaguarda? Bem, essencialmente a ideia é que seja um critério clínico, que a Autoridade de Saúde irá estabelecer. Aliás, o despacho publicado no dia 2 de abril é isso que estabelece. E transmite aos municípios esta obrigação de encontrar soluções espaciais de alternativa.
A nós parece-nos que se o conseguimos fazer no nosso território melhor do que no distrito, e se o fizermos no distrito melhor que no país, e portanto aqui o esforço é de cada território, para poder acolher os seus próprios utentes. Esse será um critério clínico. Portanto, vamos imaginar que temos 1 ou 2 cidadãos com teste confirmado e que podem ficar confinados na respectiva instituição de origem, porque há uma ala ou há quartos que estão preparados para isso. Bem, a Autoridade de Saúde, se verificar, e está aqui o Dr. Rui, que essa solução é aceitável, provavelmente a aceita lá e não verificará qualquer tipo de constrangimento. A partir do momento em que a capacidade do próprio lar possa estar comprometida, seja em recursos humanos, seja na eficiência desse confinamento, tem que se encontrar solução alternativa. Não vamos estar aqui a dizer que é apenas para os que estão contaminados, porque imagino que é um lar que tem 27 pessoas e que há uma análise e chega à conclusão que 15 estão contaminadas. Parece ser mais razoável deslocar 12 do que deslocar os 15. E deslocar 12 que não estão contaminados para um sítio que não está contaminado e deixar os 15 na instituição. O mesmo irá acontecer, por exemplo, se for a situação contrária. Portanto, se conseguimos confinar 3, mas não conseguimos confinar 7. Portanto, temos que tirar esses 7 para a instituição. Cada caso será analisado, portanto, julgo que é o espírito do próprio despacho vai neste sentido e, portanto, será aqui um critério onde as instituições e o próprio município terão que respeitar o alto critério da saúde pública relativamente à situação mais adequada para o caso concreto. Dr. Rui, é isto, essencialmente, não é? Exatamente, é essencialmente isso. Em cada situação, fazer uma análise do que é importante para aqueles doentes, se é retirar os casos que são positivos ou os casos que são negativos e termos resposta tanto para uns como para outros. Portanto, temos que estar preparados para que os casos que são selecionados, para podermos ter unidades a funcionar, seja com casos positivos que são conhecidos como casos positivos, até pelo consumo de material que é necessário, porque as unidades que têm casos positivos irão consumir muito mais material do que os outros e as pessoas serão equipadas permanentemente para poder lidar com esses casos. E retirando lá os casos que são problemáticos, retiram-se, que nós temos perfeitamente identificados no espaço que criarmos, ou positivos ou negativos. É sempre um critério clínico que irá definir se o doente tem necessidade de ficar num hospital, poder ficar na instituição. Portanto, se fica na instituição, fica numa instituição, ou seja, na IPSS ou lar, ou no espaço que vai ser criado agora. Mas no caso em que as pessoas efetivamente estejam infectadas, deduzo eu, que terão acompanhamento de profissionais de saúde, ou poderá não haver essa necessidade, mas haver uma monitorização permanente, eventualmente com uma visita diária ao local, ou por telefone. Sim. Como é que pensam agilizar essa questão? Com certeza, esses doentes têm que estar permanentemente acompanhados, portanto, tem que ver. Portanto, também haverá necessidade de eventualmente reforçar os recursos humanos ao nível dos profissionais de saúde. É claro. E essa será também uma das condições que, dentro dos meios financeiros que teremos que criar às instituições de acolhimento, a previsão de que pode acontecer, por exemplo, por proximidade territorial, o médico já acompanhava aquele utente em concreto que estava na instalação X, mas que agora está na instalação A, que possa, até por proximidade e preferência, acompanhar aquele idoso que está nesse processo naquele local. Portanto, é uma matéria que eu acho que depois teremos que ver caso a caso em função da proximidade, das origens, também do processo clínico de cada um deles e, portanto, fazê-lo sempre com esta grande abertura. Eu queria acrescentar apenas que, nesta fase, com as instalações que pensamos, nós muito provavelmente atingiremos um nível de cobertura, eu diria de redundância, de cerca de 15% dos utentes que temos em lar, ou seja, julgo que poderemos chegar a cerca de 150 camas, em simultâneo, nesta primeira fase, caso se verifique a situação com estas características, espalhadas, como eu digo, por estes 6 locais que estão identificados. Isso é importante para nós percebermos aqui o nível, eu diria, de proteção. No fundo, reparem, nós vamos continuar a ter o mesmo número de pessoas que hoje temos nos lares.
temos-las separadas, confinadas de maneira diferente, para salvaguardar as condições de saúde dos que estão sem qualquer tipo de contaminação e protegendo aqueles que tendo também de poderem contaminar os outros. E, portanto, temos aqui a solução construída neste quadro, aproveitando instalações que estão disponíveis, que são municipais e que as instituições, quando foram confrontadas com esta possibilidade, foram generosas, altruístas e abriram as portas para poder acolher utentes com outras proveniências e de outras freguesias, se for caso disso também. Sr. Presidente, seis locais identificados, está-se a referir aqui à área geográfica àquelas que nomeou anteriormente? Albergaria, Guia, Almagreira, Carriço, Pombal. São 5, então. 1, 2, 3, 4, 5, desculpa. 5. Então, portanto, Albergaria, Almagreira, Guia, Carriço e Pombal. Ok, muito obrigado. E depois receberá isto aqui em formato digital. Pronto. Muito bem. Sim. Até, reparem, aqui não estamos aqui a falar, a freguesia vai para aqui, vai para ali, o lar vai para aqui, vai para aqui. No fundo, são espaços que têm ali uma disponibilidade e uma proximidade. Por exemplo, não falamos aqui nem das Meirinhas, nem de Carnide, nem de Vermoil, e, portanto, provavelmente Vermoil poderá aproveitar São Pedro, e se calhar Carnide pode aproveitar a ilha, não é? Porque nas Meirinhas não temos nem lar privado, nem lar IPSS, e, portanto, as Meirinhas está fora disto, como está a Pelariga nas IPSS, mas não está na perspectiva privada. E a Redinha está também excluída, sob o ponto de vista de IPSS, mas tem cuidados continuados, que é um processo um bocadinho mais complexo. Mais alguma questão, algum esclarecimento? Para podermos ir almoçar? Faz favor, Sr. Presidente, tivemos o primeiro caso em Portugal no dia 1 de março, no Concelho de Pombal, a 20 de março. O primeiro óbito surgiu a 24 de março, de fevereiro. Sim, março. Estou a ir bem, 24 de março. Estando hoje, no dia 8 de dezembro, e estando o município a tratar e a preparar-se para esta pandemia, eu perguntava, estamos no pico da pandemia ou estamos a atrasar ainda ao pico da pandemia, neste momento? Bem, uma correção. A data do óbito que eu tenho é 17 de março, no Carriço, e, portanto, até admito que, não sei se o óbito é daquele dia, se é do dia anterior, mas é dia 17. Eu não tenho dados que me permitam chegar a essa conclusão. Acho que a circunstância de termos feito testes mais cedo nos deu-nos mais notícias na perspectiva em que ficámos a conhecer uma realidade, mas que era uma realidade existente. Mas também nos habilitou e, se calhar, alertou de forma mais rija, mais dura, para rapidamente todas as instituições terem planos de contingência, se calhar, mais rigorosamente cumpridos e perceber-se que o risco, de facto, existia. Esta circunstância que há pouco o Dr. Ruivo nos relatou relativamente às questões da hemodiálise é um fator muito transversal e que está associado à maior parte dos óbitos que temos e, portanto, isso é uma situação muito específica, que aliás até foi, de certa forma, contaminada a municípios que beneficiavam da mesma instalação de hemodiálise, como sabem, pelas proximidades e pelas referências aos casos que são públicos, mas eu não sei dizer isso, eu gostava que já tivesse passado. Acho que se formos muito descontraídos agora, num período em que as coisas estão muito melhores do que aconteceu em Espanha e em França, mas vale a pena aqui questionarmos, de facto, se Portugal agiu bem quando no dia 13 decidiu, aliás, no dia 12 à noite, que no dia 16 já não havia aulas. Espanha tomou essa decisão 8 dias depois, que em rigor foram 10. Nós já tínhamos muitos estabelecimentos comerciais fechados no concelho e no país e praticamente as atividades culturais promovidas nos territórios absolutamente terminadas antes do fim de semana de 13, estamos a falar já de fim de semana de 6 e de 7, com as instituições, as IPSS, os clubes desportivos, a Câmara Municipal, as juntas de freguesia, a interromperem em absoluto as suas atividades, o que nos coloca a um mês, já de distância da data de hoje, que é dia 8. Portanto, reparem como é que tudo isto foi acontecendo e quando tivemos a lei de emergência, a primeira, todos nós até já estávamos psicologicamente preparados e, de certa forma, até já a cumpríamos. Os restaurantes estavam fechados,
Muitos estabelecimentos comerciais tinham fechado as portas, havia já os serviços mínimos e, portanto, foi um processo que nós, os serviços de acolhimento público nas câmaras, a mesma coisa, e, portanto, do lado, as próprias freguesias, e, portanto, foi um processo que foi socialmente, se calhar, até mais rapidamente inculcado e vivido do que propriamente pela própria norma. Não podemos, no meu entendimento, descansar sob a forma, como se costuma dizer, e, portanto, estarmos atentos, perceber, ainda por cima agora temos estes períodos até à próxima segunda-feira que eu acho que vão ser muito relevantes para perceber se os dados que a Autoridade de Saúde vai recebendo, por isso é que começámos a nossa reunião, esta nossa conferência, a trocar impressões convosco sobre o número de pessoas que iam à área confinada Covid, para percebermos se o universo potencial de risco, de facto, era assim gigantesco ou não, se tivéssemos, não faço ideia se a saúde tinha alguma previsão, mas o que nos pediram para preparar foram 8 gabinetes que estão lá, julgo que estão a ser utilizados apenas 2, o que significa que de facto que estávamos preparados para uma situação, e estamos, não é? A própria opção tomada pelas autoridades de saúde de concentrarem os recursos médicos, e enfermagem e assistentes técnicos que estão nas extensões e nos SFs aqui, mostra bem a preocupação que existia sobre esta circunstância. Mas também olhamos para aquilo que os dados foram transmitidos ontem pelo Ministério da Saúde sobre o número reduzido de urgências nos hospitais portugueses, que, se a memória não falha, reduziram 183 mil desde que começou a pandemia, mostra que, de facto, que a interrupção laboral, a menos circulação rodoviária, mais permanência em casa, tem sido muito defensora, digamos assim, da integridade física da saúde das pessoas, e, portanto, percebe-se esse movimento. Não sei, o Dr. Rui terá, com certeza, até informações da DGS, feitas de uma perspectiva mais tecnológica. Eu acho que não podemos baixar a guarda de maneira nenhuma. Enfim, hoje, ou seja, eu hoje pela manhã, quando fui consultar os casos, e não tinha conhecimento nenhum, comecei a engelhar o nariz, porque isto não é normal. Quer dizer, fiquei assim, não. E aqui, quer dizer, não era expectável que hoje nós tivéssemos mais 7 ou 8 casos. Felizmente não temos. Eu acho que Pombal não é o trabalho da saúde. Acho que Pombal, toda a população interiorizou muito bem esta necessidade. E acho que todos nós devemos ser um guarda e um garante da saúde de uma comunidade, da nossa família e de todos. Era expectável que hoje não tivéssemos mais 7 ou 8 casos, até 10, e felizmente não temos. Agora, daí até dizermos que temos a situação controlada, eu acho que não se pode dizer isso de maneira nenhuma, porque as instituições que têm à sua guarda grande quantidade de pessoas, essencialmente idosas, com muitas patologias, qualquer cuidado é muito pouco. E há uma coisa que, portanto, as instituições já estão todas precavidas de doente que regressa, que vai a um hospital 8 horas, 3 horas, ou seja, é uma instituição que tem um doente em risco. Esse doente tem que ficar confinado. E estes procedimentos que têm sido produzidos, eu acho que nos dá, que fez com que hoje nós estejamos a lidar com números tão baixos. Eu conheço os casos todos e, como eu disse, não temos contaminação de pessoas a pessoas. Tivemos numa comunidade, é evidente que um lar é um fator de risco. Se nós tivermos 2 ou 3 casos na unidade de cuidados continuados, isto é uma tragédia, pode ser uma tragédia. Se de repente tivermos um lar que, por qualquer motivo, e neste momento há uma situação que preocupa, é que todos os profissionais dos lares têm que ser pessoas perfeitamente conscientes. Eles próprios, em casa, deviam ter a sua área de confinação, de saber que podem estar a pôr em risco uma comunidade, sabendo que podem também estar a pôr em risco a comunidade deles familiar. Portanto, e se todas nós tivermos, porque isto é uma preocupação, se nós tivermos uma colaboradora ou 2 colaboradoras de uma instituição que depois, na vida social, não têm comportamentos adequados, isto é uma tragédia, porque nós ainda temos alguma liberdade de circulação. E se não tivermos pessoas com esta consciência, pode ser uma tragédia. E temo, e todos nós, porque há uma comunidade que é uma comunidade uma comunidade brasileira, podia ser até portugueses, se isto passasse num país lá fora, em que as pessoas que tentam associar
por vias de linguísticas e, enfim, de patriotismo a outros. Mas esta comunidade brasileira causa preocupação, que causa porque sabemos que tem determinados comportamentos. O lar social aqui, o bairro do Arunca, é também uma comunidade que tem comportamentos muito próprios, e é muito difícil dizer aquelas pessoas que elas não se juntam todas à volta de uma fogueira a fumar um cigarro. Isto é extremamente complicado, não é nada fácil, e é evidente que um caso nestas instituições causa-nos preocupação. Como eu disse, eu acho que nesta altura o que eu mais temo são comportamentos de colaboradores que estão em instituições que, se não tiverem essa preocupação cívica, podem pôr em risco uma comunidade. Muito bem, Sr. Doutor, faz favor. Para irmos também almoçar, mas só uma pergunta. A Bolsa de Voluntariado que a Câmara começou a fazer, acho que não temos esses dados. A população aderiu a esta Bolsa? Como é que está? Sim, por acaso tinha aqui essa nota para dar, caso colocassem. De facto, foi... Desculpa interromper, é possível as pessoas identificarem-se, porque peço desculpa, não estou... Eu sou vereadora do município, da Educação, a Ação Social e outros, mas neste momento a minha prioridade são estes dois. Portanto, eu estava a falar realmente em relação à campanha que fizemos para voluntários e tivemos uma boa receptividade. Portanto, nós temos neste momento cerca de 60 voluntários. Obviamente que os voluntários têm sempre restrições nos seus horários, na sua disponibilidade, e portanto essa gestão está a ser feita, nomeadamente para o Lar da Comieira. Eles têm neste momento 6 voluntários, 2 aqui na nossa residência e 4, portanto, contactados e que estão a dar apoio dentro das possibilidades, obviamente, e dos horários que conseguem, portanto, ao Lar da Comieira. Portanto, este trabalho está a ser articulado pela Ação Social com as instituições, e quando necessitam de apoio de retaguarda, principalmente para apoio de SAD, que foi esse o repto que nós lançámos. Portanto, estamos a articular com as várias instituições do nosso Conselho e exatamente também com as juntas de freguesia, porque, como o Sr. Presidente há pouco referiu, e nos vossos documentos também tem, nós temos também voluntários a fazer esse apoio ao domicílio, não só de cabazes, como outro tipo de respostas ao domicílio, cerca de 40 voluntários a nível de Conselho, agora se não me falha a memória, portanto, também dar essa resposta. Portanto, para dizer que, de facto, nós agradecemos, de facto, a receptividade que tivemos, não só por pessoas do nosso Conselho, como também de conselhos contíguos ao nosso. Portanto, um obrigado realmente por terem respondido afirmativamente a esse apelo. Eu não sei se queriam perguntar, mas já agora também há algumas questões, algumas dúvidas, nomeadamente em relação ao levantamento que fizemos sobre o equipamento tecnológico para permitir que os nossos alunos tivessem acesso de uma forma equitativa, portanto, ao ensino à distância. Portanto, de facto, o Pelouro da Educação fez um levantamento minucioso no Concelho de Pombal, sempre em ligação e articulação com os estabelecimentos de ensino. Não foi um contacto para os encarregados de educação, foi numa primeira instância um contacto com os vários estabelecimentos de ensino, quer sejam eles ensinos públicos, com acordo com o Ministério da Educação, portanto foram todos contactados, e neste momento nós priorizamos os alunos de segundo, terceiro ciclo e secundário, precisamente pelo facto de terem provas e exames nacionais. Portanto, este levantamento foi feito. Tivemos um trabalho excelente e extraordinário dos diretores de turma, dos vários estabelecimentos de ensino, e conseguimos apurar aqueles que de facto alunos que deveriam ter deveriam ser o nosso foco prioritário, e portanto nós vamos emprestar a estes alunos do escalão A e B da ação social escolar, que realmente não têm computador ou acesso à internet,
e também adquirimos esse router, portanto, para permitir que estes alunos tenham acesso à internet. Portanto, demos prioridade aos alunos que frequentam os anos em que se realizam provas de exame e exames nacionais, 5º, 8º, 9º, 11º e 12º anos, portanto, que tenham, de facto, que estejam tenham estes escalões A e B da ação social escolar. E depois também não quisemos esquecer as famílias numerosas, e obviamente que nestas famílias numerosas nós priorizámos os alunos que cumprissem cumulativamente os 2 primeiros critérios, e portanto vamos também apoiar esse, num total de 100, que entretanto estamos a aguardar que estes recursos para podermos no início do 3º período capacitar estas crianças com estes alunos, estes jovens com estes recursos. Dizer-vos que nomeadamente e de uma forma também sintética, nós temos iremos apoiar os alunos do 2º ciclo, uma média de 49, 68 do 3º ciclo, mais ou menos, e um aluno do ensino secundário, portanto faz 118 que temos aqui que coordenar. Dizer-vos também que este empréstimo eu lancei este REP também à Biblioteca Municipal para que este empréstimo pudesse ser feito de uma forma informática, para não termos papel de empréstimo, e, portanto, estes computadores vão ser tratados bibliograficamente como qualquer documento, todos estes alunos têm cartão de leitor e, portanto, eles terão o empréstimo do seu documento como se fosse de um livro. Portanto, ficaremos com este trabalho também feito de uma forma limpa e transparente e dando esta resposta equitativa aos nossos alunos do nosso concelho. Dizer-vos também que este trabalho, principalmente no 2º ciclo de escolaridade, está a ser monitorizado pelas nossas mediadoras do programa de potenciação de sucesso escolar, e que temos duas mediadoras no terreno no segundo ciclo e que estão a mediar, nomeadamente também com a nossa comunidade dos alunos da comunidade cigana. Portanto, que também temos aqui um grande número de alunos, também tenho essa estatística, que está a precisar desta mediação e, portanto, são elas as duas que estão a mediar, portanto, estes alunos. Não sei. Deixem-me só acrescentar, porque eu ontem não tive ocasião, depois da reunião da CIM, de dizer isto aqui até à senhora vereadora do Desenvolvimento Social, que ontem a CIM conheceu o desfecho da adjudicação dos tablets e, portanto, ficamos com o primeiro resolvido para o primeiro ciclo dentro do que estava estabelecido através da Comunidade Intermunicipal. E, portanto, é uma boa notícia para completarmos aqui o conjunto das nossas necessidades, mesmo sabendo que agora há esta controvérsia sobre se as aulas presenciais devem ser para os mais pequenos ou para os mais velhos, mas isso são contas de outro rosário. Dr. Rui, muito obrigado. Eu só queria terminar, aproveitando a ocasião, até porque temos esta oportunidade, de fazer aqui um agradecimento a todos. E a todos, não é médicos nem enfermeiros em particular, que estão certeza na linha da frente de um conjunto de preocupações, mas é aos jornalistas, é aos funcionários da limpeza da rua do município de Pombal, dos que recolhem o lixo, dos que tratam da água, daqueles que mantêm as lojas abertas, daqueles que estão em casa a acompanhar os mais velhos, daqueles que estão nos lares a fazer apoio domiciliário, dos voluntários, dos polícias, dos presidentes de junta, das comissões sociais de freguesia, dos argumentos de escola, dos diretores das IPSS, dos donos dos lares, dos enfermeiros, de todas as pessoas que têm mantido nos últimos dias, dos atendedores nos supermercados, dos padeiros, toda esta gente que tem mantido, apesar de tudo e de não estarmos na rua, percebemos que as coisas têm funcionado, porque a água continua a chegar às nossas casas, as telecomunicações a funcionar, a televisão a ser produzida, a rádio a funcionar, os jornais a editar, as pessoas a terem opinião, as ruas a serem limpas e, portanto, a todos aqueles que permitem, percebendo-se que efetivamente precisamos todos muito uns dos outros. Muito uns dos outros, e portanto esta será porventura uma das principais conclusões que temos de tirar, nesta expectativa de que o pior que possa já ter passado e que não podemos, como disse o Dr. Ruivo, baixar a guarda e descansar sobre coisa nenhuma. E portanto, dito isto, doutor, muito obrigado pela sua paciência.